Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo. E esse vídeo é uma revisão do que nós vimos sobre função quadrática, né? Na verdade vai ter uma série de vídeos de revisão, mas aqui é o primeiro deles, né? Então nós apresentaremos a definição de uma função quadrática e faremos algumas continhas, alguns cálculos para praticar mesmo, um pouquinho, e já plotaremos alguns pontos no plano cartesiano pertencentes ao gráfico da função quadrática, para a gente ter uma certa noção e percepção de qual vai ser ali o formato desse gráfico, né? Posteriormente, nós estudaremos alguns parâmetros que nos possibilitarão esboçar os gráficos de maneira um pouco mais fiel. Vamos lá, uma função quadrática é uma função que a regra de formação dela é f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, onde a, b e c pertencem aos reais, né? Então são constantes, são números fixos. Esses números são chamados coeficientes da função quadrática. E a gente exige que o a seja diferente de zero, tá? Então aqui nós temos uma função quadrática, ou função de segundo grau. Claramente, esse quadrático vem do expoente 2 aqui, da potência de x, né? Expoente 2, x elevado ao quadrado, é a novidade que surge, né? Novidade no que diz respeito à função afim, que é o tópico que nós estávamos estudando anteriormente. Inclusive, é por isso que a gente exige que o a seja diferente de zero, porque se fosse a igual a zero, essa parcela aqui se anularia e só sobraria essa expressão, que na verdade é uma função afim, né? Com coeficiente de inclinação b e coeficiente linear ou termo livre c. Tá? Então nós exigimos que o a seja diferente de zero. Então, por exemplo, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos de funções quadráticas. Se eu tenho f de x igual, vamos ver, x ao quadrado menos 4x mais 3, tá? Para essa função, nós temos que os coeficientes são a é o coeficiente de x ao quadrado, então é o número que está multiplicando x ao quadrado. Ah, mas não tem ninguém aqui? Tem, né? Nós sabemos que multiplicar qualquer coisa por 1 resulta nesta coisa. Então, 1 vezes x ao quadrado é 1 vez a parcela x ao quadrado, coincide com o próprio x ao quadrado. Então, como eu já comentei, nós simplesmente omitimos a escrita desse 1 porque ela é desnecessária, tá? Mas nessa situação, nós temos que o coeficiente a é igual a 1. Já o coeficiente b é igual a menos 4 e o coeficiente c é igual a 3. Vamos só fazer algumas contas aqui e aproveitar e já calcular para alguns valores de x os valores de f de x e pegar os pares ordenados x, f de x e plotar no plano cartesiano para obtermos alguma ideia assim, de como que ficaria o gráfico dessa função quadrática. Lembrando que o gráfico de uma função, que a gente representa por esse símbolo, é um subconjunto do plano cartesiano, então consequentemente é formado por pontos, e os pontos que constituem o gráfico têm a primeira coordenada x e a segunda f de x. Aqui x, a primeira coordenada, tem que estar no domínio da função. Lembre-se que o domínio de uma função é o conjunto de todos os x para os quais essa expressão aqui nos retorna um número real, né? Como não tem nenhum tipo de impeditivo aqui, não há, por exemplo, uma divisão por zero, não há uma raiz quadrada que implicaria que eu não poderia avaliar em números negativos, por exemplo, né? Nós temos que o domínio da função quadrática é todo o conjunto dos números reais. Então a gente tem que o gráfico é esse conjunto. Então eu vou colocar aqui um plano cartesiano só para a gente ir plotando alguns pontos pertencentes ao gráfico dessa função em questão aí, tá? Deixa aí. Vamos pôr mais para cá. Por exemplo, quando x vale 1,
nós teríamos f de 1, troco o x por 1, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3, que seria 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, 4, mais 3, que resulta em 0, né? 1 mais 3, 4, menos 4, 0. O que é que a gente conclui? Que se o x vale 1, f de x, o f de 1, vai ser 0. Então, esse é um ponto do gráfico da função f, tá? Então, se eu pego aqui 1 para representar esse pontinho, nós teremos 1, 0 como sendo um ponto do gráfico, tá? Para outro valor, sei lá, vamos pegar x igual a 0. Nós teremos f de 0 igual 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3, que resulta em 3. Então, nós temos outro ponto do gráfico, que é o 0, 3. Tá? Esse aqui pertence ao gráfico também. Venho aqui e coloco o 0, 3 ali. Então, 1, 2, 3. Um outro ponto do gráfico, 0, 3. Tá? Bem, se eu escolho agora x igual a 2, por exemplo, nós teremos f de 2 igual 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3, que é 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, 8, mais 3. 4 mais 3 dá 7, então fica 7 menos 8, que é menos 1. E isso implica que o ponto x igual a 2, f de 2 menos 1, x igual a 2, f de 2 menos 1. Então, o ponto x, f de x, 2 menos 1, é um ponto do gráfico da função. Então, aqui nós temos mais um ponto no gráfico de f. Então, vou lá no plano e marco ele. X igual a 2 e y igual a menos 1, então nós temos esse pontinho aqui, tá? Vamos avaliar para outros valores agora. Vamos pegar x igual a 3, por exemplo. Para x igual a 3, f de 3 vai ser... Lembrando que a função está aqui em cima, né? A regrinha. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3, que é 9, menos 4 vezes 3, 12, mais 3, e isso aí é 0, né? 9 mais 3 é 12, menos 12, 0. E obtemos outro ponto, que é o 3, 0, no gráfico da função. Vamos lá marcar ele. Está aqui, 3, 0. Bem, a gente já consegue visualizar aqui, nesse plano cartesiano, que o gráfico vai ter um formato curvo, né? Não é mais longe de ser, está longe de ser alguma coisa retilínea. Mas só para praticar um pouquinho mais, vou pegar mais um valor de x aqui. f de x igual... x igual a 4, por exemplo. Implica... f de 4 vai ser igual a 4 ao quadrado, lembrando que a função está ali em cima, né? Menos 4 vezes 4 mais 3, que é igual a 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4, 16, mais 3. Então, fica só o 3. Isso nos diz que o ponto x igual a 4, f de 4, 3, está no gráfico. Tá? Então, nós temos aqui mais um ponto. Aqui está o 4, aqui está o 3. Ou seja, a gente percebe que o gráfico dessa função vai ter um formato mais ou menos assim, né? Que a gente diz que é uma parábola. Como eu comentei no início do vídeo, conforme a gente vai
caminhando, né, no conteúdo, eu vou mostrar para vocês técnicas que nos possibilitam esboçar o gráfico da função quadrática de maneira um pouco mais fiel e imediata. Mas por enquanto, só para a gente pegar o feeling da coisa, eu decidi ir plotando ponto a ponto, assim, para a gente ir calculando f de x para diversos valores de x, tá? E o que eu já posso adiantar para vocês, né? Os parâmetros que nós estudaremos nos próximos vídeos, e que nós já vimos em sala, inclusive, né? Que nos auxiliarão no esboço do gráfico, são, primeiro, né? Esse pontinho aqui, que é o ponto, nesse caso, né, o mais baixo do gráfico, é o ponto que minimiza a função, ele vai ser chamado de vértice da parábola, tá? Os pontos que pertencem ao gráfico e que estão no eixo x, que são esses dois aqui, né? Eles estão associados ao que a gente chama de raiz da função, aos valores de x que fazem com que a função seja nula. Então aqui eu vou simplesmente escrever raízes da função. Então as raízes me darão informação sobre onde o gráfico vai cruzar o eixo x. E eu também tenho aqui um ponto que me diz onde o gráfico cruza o eixo y, né? Repara que o valor aqui é 3. E por que isso acontece? Porque no eixo y, a coordenada primeira, a coordenada x, vale 0. E quando eu vou lá na regrinha que define a função e faço x igual a 0, isso aqui se anula e fica só o númerozinho que está livre de x, né? Então, assim como acontecia no caso de função de primeiro grau, de função afim, esse número aqui, esse coeficiente livre, né? Ele nos dá informação sobre onde o gráfico vai cruzar o eixo y, tá? E perceba que essa parábola, ela tem um formato de, entre aspas, sorriso aqui, né? Eu digo que a concavidade dela aponta para cima. Nós veremos que isso está associado ao coeficiente da variável, ao coeficiente da potência x ao quadrado. Quando x ao quadrado tem um coeficiente positivo, a parábola terá esse formato, a concavidade para cima. E eu vou mostrar por que isso acontece, tá? Pelo menos dar uma ideia. Outra coisa que a gente repara é que se eu pego o vértice e traço pelo vértice uma reta vertical, tá? Essa parte da parábola aqui, ela é o reflexo dessa parte da parábola aqui. Há uma simetria. Simetria em que sentido? Se eu pego valores de x, por exemplo, esse aqui e esse aqui, que são equidistantes do vértice, estão à mesma distância do vértice, e calculo a função, eu vou obter o mesmo valor na imagem. Então aqui também o y vale 3, assim como aqui. Tá? Então tenho várias coisinhas que vão me auxiliar na hora de trabalhar com gráficos de funções quadráticas, tá? Mas os principais parâmetros serão esses aí. Vértice, interseções com os eixos x e y, concavidade e esse eixo de simetria, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui, só para a gente finalizar essa primeira parte da revisão. Vamos pegar agora uma função f de x igual menos x ao quadrado mais 3x menos 2, por exemplo, tá? Vou pôr aqui meu plano cartesiano novamente, para a gente ir plotando. E vamos ver como que fica o gráfico. Vou pegar vários valores aqui, por exemplo. Vou colocar aqui x, f de x. Vamos arrastar isso aqui um pouquinho para cá. E aqui o ponto x, f de x. E vamos variar aí alguns valores. Se eu pego x igual a menos 1, por exemplo, quem seria o f de menos 1? Seria menos 1 ao quadrado, mais 3 que multiplica menos 1, menos 2, que é menos 1 ao quadrado é 1, mas aqui eu tenho menos 1 ao quadrado, então fica menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3, menos 2, então vai dar menos
6. E nós obtemos como primeiro ponto menos 1, menos 6. Vamos lá colocar esse ponto no gráfico. Aqui está o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E o primeiro pontinho que a gente obteve é esse aqui, tá? Se eu pego x igual a 0, deixa eu fazer aqui uma divisão. Se eu pego x igual a 0, f de 0 claramente vai ficar menos 2, né? Porque essa parcela aqui vai se anular, 0 mais 0. Então, nós temos aqui menos 2 e o outro ponto que a gente obtém é 0 menos 2, que é um pontinho que está aqui, né? Aqui está o menos 2. Ok. Se eu pegar x igual a 1, f de 1 vai ser menos 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 menos 2, que é menos 1 ao quadrado, 1. Muito cuidado aqui, tá, pessoal? Eu já comentei com vocês em sala de aula a diferença entre menos 1 ao quadrado, por exemplo, e menos 1 ao quadrado, tá? Quando eu escrevo aqui o menos x ao quadrado, quem está elevado ao quadrado é o x, não o menos x, tá? Então, nesse caso aqui, para evitar confusão, talvez é interessante escrever aqui, ó, da seguinte maneira. Coloca o menos, que é o coeficiente do x ao quadrado, e um parênteses, tá? 1 ao quadrado. Para ficar claro que quem está ao quadrado é o 1 e não o menos 1. Então, mais 3 vezes 1, menos 2. Então, menos 1 ao quadrado é 1, fica menos 1. Mais 3 vezes 1, menos 2. E isso é 0. E a gente obtém, então, 1 e 0 como ponto do gráfico. Aqui está o 1. Então, esse aqui é um pontinho do gráfico. Se eu pego x igual a 2, f de 2 vai ser menos 2 ao quadrado mais 3 vezes 2, menos 2. Menos 4 mais 6, menos 2. Menos 4 mais 6 menos 2 também vai dar 0, né? Ok. Então, passa por esse ponto aqui também. Então, já dá para perceber que a parábola aqui começou a subir, cruzou aqui, aí vai ter que descer em algum momento, né? Como essas são as duas raízes, a gente já entende, né, por intuição, com o exemplo que a gente acabou de fazer, que o vértice seria obtido bem aqui no meio das duas raízes, né? Para x igual a 1,5 ou 3 sobre 2. Inclusive, vou até calcular isso aqui. Ah, tá. Esqueci. Temos um outro ponto aqui, né? 2, 0. Para finalizar o esboço, vou colocar aqui o x igual a 3 sobre 2. Tá? E vamos calcular. Então, f de 3 sobre 2 é menos 3 sobre 2 ao quadrado. Então, 3 sobre 2 ao quadrado. Mais 3 vezes 3 sobre 2, menos 2. Então, fica menos 9 sobre 4, mais 9 sobre 2, menos 2. Conta com fração, né? Do jeito que vocês gostam. Para colocar aqui um denominador comum, a gente coloca o 4, que é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2. 4 dividido por 4, 1 vezes menos 9, menos 9. 4 dividido por 2, 2 vezes 9, 18.
4 dividido por 1, 4, menos 2, vezes menos 2, perdão, menos 8. Então, a gente obtém aqui 18 menos 8 menos 9, 1 sobre 4, né? Então, o ponto que a gente obtém é 3 sobre 2, 1 sobre 4, que é 1,5 ou 1,5, 0,25, né? Então, a gente teria, se aqui é o 1, 0,25 seria 1/4 disso. Então, o pontinho seria mais ou menos aqui. E a gente tem uma parábola dessa maneira, né? Como eu tinha comentado, se eu traço uma reta vertical aqui, pelo vértice, tem uma simetria. Então, eu já sei, por exemplo, que vai passar por esse ponto aqui, por esse ponto aqui. E agora a nossa parábola tem uma concavidade para baixo, né? Que, como eu tinha comentado, está relacionado, conforme a gente vai ver mais à frente, com o coeficiente negativo da parcela x ao quadrado, tá? Novamente, os parâmetros interessantes para a gente aqui são o vértice, que nesse caso aqui maximiza a função, né? As raízes e aqui o ponto onde cruza o eixo y, né? Interseção com o eixo y. Mais à frente a gente vai estudar de maneira mais aprofundada essa questão das raízes e a gente vai revisitar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, né? Encontraremos as coordenadas do vértice e tudo isso por meio de uma maneira conveniente de se reescrever a expressão aqui da função, que é chamada forma canônica da função quadrática, tá? Bem, vou finalizar por aqui. Desejo a todos vocês bons estudos, um abraço e até mais.